Fala pessoal do YouTube, aqui é a Samia da turma 904 e hoje eu vou falar sobre a evolução dos videogames. Então se você quer mais assuntos como esse, então clica aqui no se inscreva e deixa seu gostei. O primeiro jogo foi But the Brain, que foi lançado na década de 50. Era um jogo da velha contra a máquina, mas por questões da época ele não foi considerado um jogo. Mas o primeiro jogo oficial é o Tennis for Two, que foi lançado em 58. Era um tênis de duas pessoas, mas uns gráficos bem simples para a época. Então, eles não eram considerados consoles porque você não podia comprar e levar para casa. Agora é a primeira geração de consoles. O primeiro console foi o Brown Box, que revolucionou toda a indústria, você podendo comprar e levar para casa. Veio o Magna Ult 100, que tinha 27 jogos no total e tinha 12 cartuchos, cada um contendo uma quantidade certa de jogos. Depois o Coleco Tester, que foi lançado em 76. Agora, a segunda geração, que foi considerada a década de ouro dos videogames, porque as empresas viram que esse ramo dos videogames estava dando muito dinheiro. Então, começaram a ter várias empresas fazendo videogames para poder ver se conseguiam mais poder aquisitivo. Então, em 76 tivemos o Fire Channel F e logo em 77 tivemos o Atari 2600, que foi um dos mais populares da época, porque teve um jogo em específico, o Adventure, que teve uma coisa que revolucionou, que nós chamamos hoje em dia de easter egg, que é fazer referência de outra obra em sua própria obra. E isso revolucionou e fazemos isso até hoje, em filmes, livros, jogos, em tudo. Depois tivemos o Vectrex, Emerson Arcadia 2001, o ColecoVision, Eternal Adventure Vision, Atari 5200, Intervision 2 e o Coleco Gemini. Essa foi a geração que mais teve videogame. Agora, na terceira geração, tivemos o Famicom da Nintendo, que aqui na América Latina ficou conhecido como Nintendinho, que foi um dos que tiveram os jogos mais marcantes da época, que teve o Super Mario Bros. E tivemos o Master System da Sega e o Atari 7800, que foi meio deixado de lado por causa dessas duas grandes concorrentes, que mais se falava na época. E na quarta geração, que foi a conhecida Batalha dos Consoles da Nintendo contra a Sega, por causa que naquela época uma batia de frente contra a outra. Era um no nível da outra. Em 87 tivemos o TurboGrafx 16, em 88 o Mega Drive da Sega, depois o Neo Geo e em 90 o Super Nintendo, que revolucionou, trazendo a versão 16 bits para o mercado, porque até aquela época era tudo em 8 bits. Mas esses videogames foram deixados meio de lado, porque a maior disputa era entre o Super Nintendo e o Mega Drive da Sega. E tivemos também o Game Boy, que era um portátil, e o Game Gear, que também era um portátil, que o Game Gear era mais avançado, só que como o Mega Boy tinha o jogo Tetris, ele foi muito vendido, porque naquela época virou febre Tetris. Então, agora na quarta geração, nós tivemos o 3DO, o Miga CD32, Atari Jaguar, o Sega Saturn, Nintendo 64 e o PlayStation. Essa época ficou conhecida como a época 32/64 bits, porque o PlayStation revolucionou. Ele chegou sendo o mais comprado do mercado por ser inovador, além de trazer 64 bits, ter um dos armazenamentos mais potentes daquela época. E lançou ele em 94. Aí na sexta geração tivemos o Dreamcast da Sega, o PlayStation 2, que foi um dos consoles mais vendidos em todo o mundo, o GameCube da Nintendo, o Xbox da Microsoft, que até aquela época ela só vendia PC. Então, quando ela lançou o videogame, ela começou a inovar, porque ele já tinha acesso à internet. Você podia ouvir música, ver filme, acessar a internet, isso para aquela época. Então era muito revolucionário. Aí começou a aparecer também nessa época as DLCs, que era um conteúdo à parte. Você comprava o jogo e depois a empresa fazia outra parte para explicar coisas que não foi colocado, ou acrescentar roupas, peças de mapa que não tinha. Então você comprava e acrescentava no jogo.
E também tivemos os portáteis, que foi uma das épocas que mais tivemos portáteis. O Sword, Neo Geo Pocket Color, o Neo Game, que era da Nokia, o Game Boy Advance, Game Boy SP. Aí tivemos a 7ª geração, que foi marcada pelos controles sem fios. Você não precisava mais daquele fio para poder jogar. Você podia ficar na sua cama e jogar sem precisar se preocupar com o fio, porque não tinha. Tivemos o Xbox 360, o PlayStation 3, o Nintendo Wii e tivemos os portáteis também, o Nintendo DS, o PSP da Sony. E o Nintendo Wii revolucionou, por causa que nessa época ele teve um negócio que você só precisava mexer e já aparecia. Você não precisava mais daquele controle para controlar, você já podia fazer movimentos e ele detectava. Aquilo fez com que ele disparasse nas vendas. E isso foi o que marcou essa geração, com o sensor de movimento. Agora, na 8ª geração, tivemos não muita revolução, por causa que os gráficos já estavam bem bons. Eles só aumentaram a capacidade dos videogames e deixaram mais bonito a imersão, deixando mais bonitos os gráficos, mas não tinha muito o que mudar, porque eles já estavam muito bonitos antes. Aí tivemos o Wii da Nintendo, o PS4, o Xbox One e o Nintendo Switch. Mas o que revolucionou mesmo nessa época foi o óculos de realidade virtual, que era pra época uma coisa revolucionária, que você falava, nossa, tô dentro do jogo, cara, isso é muito maneiro. E a 9ª geração que a gente tá vivendo agora, que é o PlayStation 5 e o Xbox Series S. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.